eu tenho várias especializações na área da dislexia, tá? Eu fiz o curso HELPS, que é uma capacitação para ajudar crianças na fluência leitora. Logo eu vou começar a atuar a, com esse recurso, que é muito legal, sabe? Mas não é fácil de aplicar, tem que estudar bastante, tá? E, e aí eu tô aí, né? Cada vez mais tentando ajudar aí, passando o meu conhecimento para as pessoas. Então, o meu conhecimento, eu estudo e monto o PowerPoint, né, em cima dos meus estudos e passo para as pessoas, né, que têm interesse, tá? Então, então hoje, nós vamos falar um pouquinho desse assunto, sobre neurociência da aula estudada, né, que é um assunto bem bacana. E aí, eu juntei as duas coisas, tá? Eu juntei um pouquinho sobre como ensinar a criança a estudar, tá? E o link que está aqui vai... Sim, né, o link é para cadastrar para pegar o certificado, tá, gente? Então, não há dúvidas do que o nosso cérebro é uma estrutura das mais complexas e fascinantes do corpo humano. Né? Porque sem o cérebro não há aprendizagem. Sem o cérebro, né, gente, não tem como ter as funções cognitivas, as funções emocionais, as funções motoras. Então, tudo depende do nosso cérebro. É o nosso cérebro que manda, que é responsável pelas funções, certo? Cognitivas, emocionais, motoras. Então, o nosso cérebro, ele comanda tudo, tá? Então, pessoa que tem morte cerebral, por exemplo, já não comanda mais, né? As emoções, o corpo, as reações. Então, o cérebro, nosso cérebro, nós temos as funções cognitivas, né? Principalmente, que são o quê? Operações mentais que resultam na construção das habilidades cognitivas, que podem ser treinadas e aprimoradas. Então, essas habilidades cognitivas, elas vão sendo treinadas e aprimoradas, certo? Desde, né, da gestação até mesmo, né? Quando o bebê está na barriga da mãe, ele já ouve, ele já sente o meio ambiente, que está ali, se a mãe está ouvindo uma música clássica, né? Se o ambiente é calmo, se o ambiente é agitado, se há muitas brigas, se não há. Então, o bebê na barriga da mãe, ele já vai formando ali, né? Essa parte do córtex, né? Pré-frontal ali, os neurônios vão se formando e já vai havendo todo o preparo para quando o bebê nascer e continuar, né? Então, as funções cognitivas, ela começa ali que ninguém nasce sabendo, certo? Eu sempre falo isso, ninguém nasce sabendo. A aprendizagem vai acontecendo conforme a criança vai crescendo, certo? E aí, aqui eu coloquei essa foto aqui que eu gostei muito. Olha só, quantas habilidades cognitivas o ser humano vai adquirindo desde ali, né? Desde bebezinho até chegar numa fase adulta. O nosso cérebro hoje, pelas pesquisas, ele vai, né, desde criança até 24 anos para se formar o córtex pré-frontal ali, que é a área das funções executivas, né, onde fica o córtex pré-frontal. Então, por isso que a criança tem que ser modulada, moldada pelo ambiente que ela se encontra. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? É o ambiente que a criança vive ali que vai moldar essa parte da cognitiva, das habilidades cognitivas, né? Da parte emocional, toda essa parte ali, o ambiente, né, que a criança vive que vai moldando essa criança, tá? E no nosso cérebro, nós temos as divisões. Então, o cérebro humano é dividido em diferentes partes, né? Cada uma com suas funções, né? Então, a primeira divisão importante é entre o cérebro superior e o cérebro inferior. Então, o nosso cérebro superior, onde tem todos os comandos, o sistema nervoso central, certo? Que é responsável pelas funções complexas, como relaxamento, memória, consciência, muito outras, né? E o inferior é o nosso. É como se fosse aqui, do pescoço para baixo, né? Do pescoço para cima é o nosso cérebro superior. Do pescoço para baixo é o nosso cérebro, é a nossa parte inferior, né? Onde o cérebro, ele manda todos os comandos para a parte inferior do cérebro, tá?
E em todas as regiões do nosso cérebro, nós temos o quê? Nós temos os neurônios. São os neurônios, até no nosso estômago, né? Nós temos os neurônios também. Então, nosso corpo, nosso cérebro é repleto de neurônios, conexões neuronais, para estar mandando os comandos para várias regiões do nosso corpo, através do sistema nervoso central, né? E aí ele manda todas as informações para o sistema nervoso periférico, onde fica aqui dessa parte do pescoço para baixo. Então, dentro do cérebro superior, temos o quê? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, certo? O hemisfério esquerdo está envolvido nas habilidades matemáticas e linguísticas, enquanto o hemisfério direito está envolvido nas habilidades artísticas e espaciais. Então, no hemisfério esquerdo, gente, é onde fica a nossa área da linguagem, certo? Nós temos a área de Broca, a área de Wernicke, né? O reconhecimento das palavras, a área de Broca, onde você reconhece o som de cada palavra, a área de Wernicke, onde você reconhece as palavras. Então, tudo que é falado, né, vem do córtex visual, que manda para essas áreas do cérebro, onde acontece a comunicação. Então, qualquer problema no lado esquerdo do cérebro, que é o lado da linguagem, a criança vai ter dificuldade, né? Às vezes na escola, uma possível dislexia, por exemplo, desortografia, disgrafia, né? Então, às vezes é essa área do cérebro, a área esquerda do cérebro, que é afetada, o córtex, principalmente o córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, né? Crianças com TDAH, elas vão ter muita dificuldade nessa região do cérebro, onde fica o córtex pré-frontal, onde fica toda a nossa região, essa região que leva até 24 anos para se formar, certo? E é onde fica essa parte do nosso planejamento, tá? E aí, é, por isso que muitas crianças com TDAH, elas vão ter muitas dificuldades na escola, né? As crianças autistas, elas vão ter muita dificuldade no hemisfério esquerdo, pelas podas neuronais, né, que vão acontecendo durante a infância e até a adolescência, e às vezes o excesso de poda neuronal ali na área da linguagem afeta muitas crianças autistas, elas acabam não falando, né? Acabam não tendo comunicação verbal, devido a essas podas neuronais aí nessa região, tá, gente? Então, e aí, nosso cérebro, ele é dividido, né? Dentro de cada hemisfério cerebral, tá? Temos diferentes partes chamadas lobos específicos, né? Então, nós temos o lobo frontal, parietal, temporal, occipital, para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Então, o lobo parietal, certo? Então, ele é responsável pela integração sensorial e pelo processamento das informações da deposição e movimento corporal, certo? Então, onde fica essa parte verde aqui, ó, certo? O local superior central da cabeça, funções de processamento de sentidos e sensações. Então, isso aqui, onde é nosso cérebro, ele tem toda essa parte do sensorial, né? Essa parte sensorial. Por isso que crianças com dislexia é muito importante, ou a criança até mesmo autista, é muito importante trabalhar muito essa parte sensorial para atingir essa região do cérebro aqui, e essa região sendo cada vez mais sendo aperfeiçoada, né? Ela vai mandando para as outras partes do cérebro. O cérebro, gente, uma região trabalha em conjunto com a outra. Nenhuma região vai trabalhar sozinha, tá? As regiões cerebrais, elas são interligadas uma na outra, tá? Então, o lobo temporal desempenha um papel importante na audição, memória, processamento da linguagem, onde fica essa parte aqui, ó, verdinha aqui, certo? Então, olha, a função acima fica perto da orelha aqui, nessa parte. Então, função, processar os estímulos auditivos, tá? Responsável pelo gerenciamento da memória. Olha só, a importância do lobo temporal. Qualquer alteração nessa região, né? A criança vai ter alguma dificuldade auditiva, às vezes precisa fazer o TEPAC, né? Que é o transtorno de processamento auditivo central, é, exames para saber, por exemplo, a criança faz muitas trocas fonológicas, o que está acontecendo? Né? Então, tudo tem que averiguar que às vezes pode ser alguma disfunção em alguma área do cérebro da criança. Tá? O lobo hospital é especializado no processamento visual e na percepção dos núcleos e formas. Então, é nesse lugar aqui, no lobo occipital, fica aqui atrás do cérebro, né? Então, que processa essa percepção das formas, né? Então, quando a criança ela começa
no princípio da alfabetização, ela ainda não consegue, por exemplo, né, saber se a letra B é do lado direito, do lado esquerdo, por isso que às vezes ela confunde o B com o Q, sabe? Eles ainda não têm essa simetria na idade da infância, né? Depois, por isso que às vezes escreve espelhado. Quem lê o livro Derrene, o Derrene, né? Dos neurônios da leitura, explica bastante sobre essa importância aqui do lobo hospital, né? Principalmente na, na época da alfabetização. E para DRN, todas as crianças na idade de 4 anos, 5, 6 anos, elas escrevem espelhado mesmo. E aí a função da gente, como professor, psicopedagogo, é ensinando a escrever da esquerda para a direita sem ser espelhado. Então, é normal uma criança escrever espelhado na infância, tá, gente? E o lobo frontal está envolvido em funções executivas, como planejamento, tomar decisão e controle motor, que é essa aqui, ó, que leva 24 anos para se formar completamente, tá? Onde tem toda essa parte da estratégia, do movimento, da abstração, e por isso que às vezes adolescente dá muito trabalho para a mãe e para o pai, por quê? Porque eles não conseguem ainda ter essa noção, às vezes, de planejamento, né? De atividades ali que precisam ser trabalhadas, tá? Então, algumas. Professora, tem uma Oi? pergunta. Se a senhora diz que para ser desenvolvida muitas áreas, está muito alto, professora? Não, pode falar. Abaixei agora. Hum, A senhora disse que para ser desenvolvida muitas áreas necessita de estímulo da família e sim. disse que até os 24 anos isso pode ser desenvolvido. Dá para explicar melhor? É assim, de acordo com a neurociência hoje, o córtex pré-frontal, essa área da região aqui, essa área azul aqui, leva até 24 anos para se formar completamente, entendeu? Então, é a área que nós temos aqui, a área do planejamento, né? É, Então, o que acontece? Então, a criança, então, por isso que a criança que eu penso comigo, essa parte, né, a escola que a criança estuda, o ambiente que ela se encontra, né, que vai ajudar essa criança aqui nessa formação aqui do córtex pré-frontal. Uma criança, por exemplo, que às vezes é abandonada, né, que vive na rua, por exemplo, que não tem estímulo nenhum ambiental, o que acontece? Elas vão ter muito mais propensão de ir para o caminho errado da vida, não é? Isso não acontece? Por quê? Porque elas não conseguem tomar as decisões que elas têm que tomar, as decisões corretas, né? E então, por isso que essas crianças é muito importante estar convivendo num lugar de estímulo, de bons estímulos ambientais, certo? Então, uma criança que vive, né, pode ser até uma criança adotada, pode ser uma criança que vive no lar, né? Esses dias na minha igreja, um pastor foi falar eu não lembro agora o nome, mas de um lugar lá acho que é no Nordeste, que eles implantaram casas de recuperação de crianças, e essas crianças ficam nesse lugar. Aí elas almoçam juntas, tomam café junto, né? Elas são uma família. Então, essa é a importância da família, certo? De estar falando coisas boas para essas crianças, estar ensinando as coisas certas, entendeu? De estar lendo bons livros, de estar... Esse ambiente favorece o quê? Né? Que a criança, ela siga para um caminho melhor na vida dela, que ela chega a fazer uma faculdade, chega a estudar, né? Agora, aquela criança que é largada, que não tem ninguém para poder orientar, ela vai fazer o que ela dá na cabeça dela, né? Então essa parte do córtex pré-frontal, ele leva até 24 anos para se formar. E nesses 24 anos tem que ter o quê? Boas orientações, bons comandos, entende? Que tudo está interligado. O córtex pré-frontal está interligado ao sistema límbico, fica aqui nessa região aqui, tá vendo? E o sistema límbico que manda os comandos para o resto do cérebro também. Então, se a criança está num ambiente favorável, o sistema límbico vai mandar boas informações para o córtex pré-frontal. Entende? Você entendeu? Entenderam, pessoal? Então, sistemas do cérebro. Além de divisões dos lobos, o cérebro trabalha em conjunto com diferentes sistemas para garantir o seu funcionamento adequado. Foi o que eu acabei de falar, né? Então, quando eu falo sistema límbico,
é o que desempenha um papel crucial nas nossas emoções, ajudando a regular nosso humor e comportamento. Se a criança ela cresce num ambiente desfavorável, um ambiente de brigas, certo? Um ambiente que as pessoas, né, elas falam, por exemplo, fala palavrão, briga, várias pessoas drogadas, né? Então a criança ela vai ter muito mais chance de ir para esse caminho, entende? Muito difícil, às vezes, pode acontecer, é raro, mas acontece também de uma criança ela não ir para o caminho errado e tomar, né, ir para o caminho correto. Alguém que ali na vida dela orientou, né, explicou, e ela conseguiu tomar decisões boas, tá? Então, o sistema límbico é o que controla nossas emoções e nossas memórias, certo? O sistema nervoso central consiste no cérebro e na medula espinhal, sendo responsável pelo processamento da transmissão de informações do corpo. Que eu falei, né? Nós temos o cérebro aqui do queixo para cima, né? Do pescoço para cima, que é o sistema nervoso central, onde manda todos os comandos para o resto do corpo, onde fica o sistema límbico, onde fica todas as partes do cérebro, onde tem mais conexões neuronais, né? E ele vai mandando o quê? As informações através da medula espinhal para o sistema nervoso periférico, que é do pescoço para baixo, certo? E nós temos também o sistema de recompensa, que controla a liberação de substâncias químicas no cérebro, como a dopamina, que estão envolvidas na sensação de prazer e recompensa, tá? Então, olha só como é complexo, né, o nosso cérebro, tá? Então, a dopamina, gente, eu penso assim, que nós temos a dopamina do bem e a dopamina do mal também, né? Que eu falo assim, o que que é uma dopamina do bem? É quando a criança faz esportes, né? Libera porque a dopamina é um neurotransmissor. E o nosso cérebro, ele libera vários neurotransmissores, né? E um principal neurotransmissor é a dopamina, que é do prazer, da recompensa. Então, se a criança ela fica no celular o dia todo, por exemplo, chega da escola, fica no celular até na hora de dormir, o cérebro dela tá liberando recompensa de dopamina, né? Liberando dopamina para aquilo, para que cada vez ela queira mais ficar no celular. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado com que tipo de liberação de dopamina seu cérebro está liberando, tá? E nosso cérebro também, ele é plástico, né? Existe uma plasticidade cerebral que, que, que é uma característica fascinante do cérebro, que é uma capacidade de se adaptar e mudar ao longo da vida, né? Então, o cérebro pode formar novas conexões entre neurônios, reorganizar funções e até compensar lesões em certas áreas. Então, se você corta um dedo, corta a mão esquerda, num acidente, né? Então, você não consegue mais escrever com essa mão. Você escrevia com a mão esquerda. Aí, o cérebro, ele tem o poder da neuroplasticidade, você conseguir, né? Com o tempo, que leva anos, certo? Porque o cérebro sempre vai mandar o comando para a mão que você escreve, e com o tempo, você escrevendo com a mão direita, por exemplo, o cérebro vai, ele é plástico, né? Ele vai se adaptando aos novos movimentos e aí vai mandando novas informações e ele vai se adaptando a novas informações, se caso necessário, né? Então, e aí, gente, falando um pouco da neurociência, eu vou falando um pouco de neurociência e um pouco do como estudar, que é neurociência da aula estudada, não é? O curso. Então, quando a criança estuda em cima da hora, o que acontece, gente? Não dá tempo de esquecer, não é? Então, o que acontece com o nosso país, né? O professor Pierazzi, né? Então, o que que ele fala? Certo? Que estudar em cima da hora, colocar as informações no cérebro de forma absurdamente instável, fazer a prova e logo em seguida esquece tudo. E é o que acontece no nosso país, entendeu? As crianças, elas estão acostumadas, eu sei disso, porque eu já fiz isso também, né? Então, a maioria das crianças tem prova amanhã, é hoje que ela estuda. E aí, amanhã ela pode tirar um 10 nessa prova. Só que quando ela for refazer daqui a um mês essa prova, ela não consegue mais fazer. Por quê? Porque ela esquece, a maioria das coisas, 90% ela esquece. Por quê? Porque não consolidou as informações da memória de longo prazo, certo? E o professor, o que que ele fala? Para aula dada, aula estudada hoje. Então, acostumar, o que que os pais devem fazer, gente? Acostumar
os filhos a estudarem no mesmo dia que teve a aula, entende? Que eu vou explicar o porquê, certo? O porquê. Então, o nosso cérebro é comparado a um computador, tá? Então, nós temos a memória RAM, que fica aqui no sistema límbico, tá? Comparado ao computador, que é a memória pequena, e nós temos o HD, que pega toda essa parte aqui do cérebro, né? Que a maior parte dos nossos neurônios estão aqui no córtex pré-frontal, certo? E aí, o que acontece? Então, a memória RAM, essa memória grande, enorme. Aliás, o HD, né? O HD é essa memória grande aqui. E que pega toda essa parte do cérebro, né? E a memória RAM é aqui onde fica o sistema límbico. Certo? Então, o nosso cérebro, no momento de estudar, de reter informações, ele é comparado ao computador. Aí eu vou explicar o porquê, tá, gente? Conforme vai passando a aula, eu vou explicando. Que aí é legal mostrar as imagens, tá? Então, nós temos, né, memória RAM e HD no nosso cérebro, certo? Como armazenar o conhecimento de forma permanente no cérebro? Como? Então, no miolo, que é no nosso sistema límbico, certo? Cheio de estruturas complexas. No sistema límbico, nós temos o tálamo, o hipotálamo e a amígdala, certo? E nas quais se destaca uma denominada hipocampo, que fica aqui, essa região azul aqui, ó. É o hipocampo, tá? Muito importante para quê? Para memória de curto prazo. Então, tudo que entra no nosso cérebro durante o dia vai para a memória de curto prazo. Tudo. E como fazer com que essas informações vão para a memória de longo prazo? Como? Tá? Então, como armazenar o conhecimento de forma permanente no cérebro? Que os pais precisam entender isso, tá? Então, falando aqui, né? Então, envolvendo esse miolo, como se fosse uma casca de uma árvore, em latim córtex, temos a parte mais nobre do cérebro, fundamental na memória de longo prazo, que é essa região toda aqui, que é comparado ao computador, seria o quê? O HD, tá? Deu para entender isso? Sistema límbico, a memória RAM, e o HD é toda essa parte aqui. Então, a memória de curto prazo, ela fica aqui no sistema límbico, no hipocampo. Olha o tamanho do hipocampo, gente, tá? Então, o que acontece no nosso cérebro, né? Então, o sistema límbico faz um pouco de papel da memória RAM, tá? De um microcomputador, enquanto o córtex, entre outras funções, seria o equivalente ao HD. Escrever nessa RAM é muito fácil. Na memória RAM, cabe algumas horas de informação. Então, na memória RAM, é pouco tempo de informação, entendeu? E no HD, é onde as informações ficam. Na memória RAM, é como assim: fica as informações de curto prazo. No HD, certo? Que pega todo o cérebro, fica a nossa memória de longo prazo. E como fazer que a criança estude e essas informações vão para a memória de longo prazo, tá? Então, na memória RAM, as informações dificilmente sobrevivem a uma noite de sono, que é onde fica o sistema límbico. Se alguém lhe disser um número de telefone, você é capaz de retê-lo por alguns minutos, o tempo que ele ainda estiver ressoando em sua mente. Então, assim, depende. A pessoa fala um telefone para você, um telefone. Hoje é mais difícil ainda, porque por causa do WhatsApp, ninguém vai decorar o telefone, né? Então, logo você esquece aquele número. Por quê? Está na memória de curto prazo, tá? Agora, se você estudar aquele número de telefone toda hora, todo dia, vai para onde? Aí vai reter na memória de longo prazo, certo? Então, no HD, o córtex cabe uma quantidade gigantesca de dados, como fosse lá o computador. Lembra do HD? Que pega toda essa região do cérebro aqui, ó. Então, isso ocorre porque no HD do cérebro, as informações são retidas de forma bem diferente do que no computador. No cérebro humano, uma informação apenas será retida de maneira permanente se as ligações entre os neurônios forem alteradas, tá? Deixa eu fechar a porta aqui, peraí, gente. Aí eu vou estar explicando agora o que acontece, tá, pessoal? É um processo aqui. Então, quando a criança, certo? Ela estuda. Quando as nossas informações vão para onde primeiro? O sistema
límbico, que é onde fica o hipocampo, a memória de curto prazo. Só que é legal vocês entenderem um pouquinho como que funciona os nossos neurônios e sinapses, tá? Aqui é uma foto de um neurônio, tá, gente? Quem nunca viu foto de um neurônio, essa é uma foto de um neurônio, tá? Então, o cérebro, ele é composto por bilhões de células chamadas neurônios, mais ou menos 800 bilhões de células, tá? Então, que são as unidades básicas do sistema nervoso? Aonde fica onde? Nosso, todo o nosso corpo, ele é ramificado por sistema nervoso, né? Pelo sistema nervoso. Então, os neurônios se comunicam entre si através de conexões chamadas sinapses. Se vocês nunca ouviram falar de sinapses, hoje vocês vão ouvir. Essa sinapse permite a transmissão do impulso elétrico e químico, permitindo que as informações sejam processadas e transmitidas no cérebro. Então, se não houver, gente, sinapse, não há aprendizagem. Para que haja aprendizagem, tem que ter o quê? As sinapses, que é a conexão de um neurônio para o outro. E esses impulsos elétricos vão passando aonde? Aqui, ó, para essa região aqui, que é, né? E a bainha, pelo axônio, aqui chama axônio. E aí, que o axônio é revestido por bainha de mielina. Se essa bainha de mielina estiver defeituosa, né? Então, esse impulso nervoso vai passar mais lentamente, tá? Então, se a bainha de mielina estiver nutrida, esse impulso elétrico vai passar mais rápido, formando o quê? A sinapse de uma conexão de um neurônio com o outro. Só a aprendizagem se houver sinapse, tá, gente? Então, o neurônio é uma célula nervosa caracterizada pelo cérebro e tem uma estrutura peculiar. Do corpo da célula nascem as ramificações, são os dendritos, né? Cujos terminais podem se conectar aos outros neurônios, que essas ramificações aqui, tá vendo? Os dendritos. Então, esses dendritos vão conectando através da sinapse, onde acontecem as reações químicas, onde são liberados neurotransmissores, né, de um neurônio para o outro, onde acontece o que a aprendizagem ali de uma sinapse para outra. Então, uma espécie de cabo de comunicação, que é o axônio, né? Ele é como se fosse um cabo elétrico, tá, gente? Revestido aqui, ó, tá? Revestido por uma capa que é a bainha de melina, transmite, se devidamente estimulado, um pulso eletroquímico que vai enviar um sinal para os dendritos de outro neurônio, através de uma reação química, tá? Aqui tem aqui uma reação química de um neurônio para vocês verem como que é, ó, quer ver? Olha só, gente, como é rápido, tá vendo? Eles não se conectam aqui, ó. Eles não, tá vendo? Aqui são os neurotransmissores, ó, que fazendo uma conexão, aqui é o neurotransmissor passando para o outro neurônio, tá? Bem legal, não é, gente? Ó, vou passar mais uma vez, ó. Vê? Então, os neurônios são células do nosso cérebro encarregadas de formar os circuitos que permitem reter o quê? Os conhecimentos, tá? E aí, né? Continuando aqui, estima-se que o nosso sistema nervoso há 80 bilhões de neurônios. Tem até um livro, né? Tem até um livro que se chama 80 bilhões de neurônios. E eles se funcionam para que as redes de aprendizagem sejam ativadas. Então, a nossa aprendizagem da criança, ela acontece do adulto, né? Do adolescente, ela vai acontecer através de redes neuronais. Entendeu? É um neurônio se comunicando com vários outros neurônios, formando uma rede neuronal, tá? Então, cada neurônio tem sua capacidade de execução, uma possibilidade de aproximadamente 60 mil sinapses no cérebro e 50 mil sinapses no cerebelo. E isso ocorre 100 mil recebimentos elétricos por segundo, gente. Olha, né? Quando a gente vê, lê tudo isso, a gente não imagina que é tudo tão rápido, né? Um processo muito rápido. Então, o processo fisiológico do sistema nervoso, o neurônio, interliga redes de informações entre diversas regiões do corte cerebral, tá? Então, sem as conexões da sinapse, não tem como haver aprendizagem, tá? Então, um conjunto de centenas ou até milhares de neurônios formam uma rede neuronal. Aqui é uma foto de rede neuronal. É um neurônio se conectando com o outro, formando a rede neuronal, tá? Então, quanto mais mielinizados os neurônios que ligam o córtex pré-frontal, a amígdala, mais resiliente se mostra o indivíduo. Mielinização é o processo que contém bainha de mielina, substância que nutre e recobre o axônio e os neurônios.
Então, quanto mais mielinização tiver, mais, né, mais a criança vai aprender. Mais sinapse, mais aprendizagem, tá, gente? Então, é uma informação, portanto, apenas é transformada em conhecimento se as redes neurais do córtex forem reconfiguradas. Então, as sinapses devem ser desfeitas, outras ativadas, dendritos morrem e outros nascem, caminhos são refeitos, portanto, a estrutura física do cérebro deve ser alterada. Então, como se fosse um caminho, né? Nosso cérebro é como se fosse um caminho, e se crescer mato nesse caminho, vai atrapalhar, vai atrapalhar. Então, ele tem que estar sempre sendo estimulado, né? Sempre com boa alimentação, com esporte, estudando sempre, né? Então, agora uma coisa importante. Voltando lá na nossa memória RAM, né? Que é onde fica o sistema límbico, né? Porém, além de volátil e muito pequena, consequentemente, no fim do dia, o cérebro sente necessidade de resetar. Não sei se vocês sabiam disso, né? Então, o nosso cérebro, ele vai toda noite, né? Então, ele passa por isso que a gente dorme, né, gente? Eu penso assim, que Deus é tão perfeito, né? Que ele faz tudo muito correto. Então, esse momento do sono, gente, é muito importante. A criança, ela tem que ter um momento bom de sono. A criança, ela precisa, certo? Durante uma hora, pelo menos, antes de dormir, certo? Ela precisa, tipo, por exemplo, sair da tela, não ficar tanto tempo na tela, uma hora antes de dormir, certo? Por quê? Porque a criança que fica muito tempo na tela, certo? Vai atrapalhar. Só tirar, deixa eu desconectar aqui o celular, gente. Precisa ficar pitando. Rapidinho, peraí. Então, o sono, gente, é muito importante, certo? Ai, gente, a pessoa quer o link da aula agora, em cima da hora, mas não é possível. Aí, o sono é muito importante, certo? Então, se a criança não tiver bom sono, o adulto não tiver bom sono, o que acontece? Não vai ter uma boa aprendizagem no dia seguinte, tá? Então, precisa de ter um bom sono para que outro dia na escola. Já viu criança, gente? Se eu entrei na sala de aula para observar uma criança, a criança estava dormindo na carteira, gente. A criança estava dormindo na carteira. Então, vai saber o que que ela fez, assim, por que que ela estava dormindo durante a aula. E o período da aula dela é à tarde, né? Ela teve até amanhã, né? Para da manhã para dar uma descansada para ir para a escola. Então, durante o sono, alternam-se períodos de sonos profundos e momentos de intensa atividade, que pode ser detectada pelo eletroencefalógrafo, né? Instrumento que mede a atividade elétrica do cérebro. Então, é durante o sono, gente, que o cérebro vai, tudo que não é significativo para o cérebro, ele vai como se estivesse jogando para a lixeira. Ele vai jogar fora. Entendeu? Então, é durante o sono que o cérebro ele faz o quê? Ele começa a resetar, ele começa a fazer, ele começa a ver o que, que é bom, o que, que não foi bom, para o que é, né? Quais são as sinapses que foram realizadas. Aí várias informações vão para onde? Para o sistema límbico. Então, é esse sistema límbico aí que vai do sistema límbico que vai escolher, né, as informações que foram por memória de curto prazo, que fica na memória RAM do cérebro, fica no sistema límbico, certo? Que o cérebro vai escolher o que vai para a memória de longo prazo e o que fica na memória, o que vai ficar na memória de longo prazo, né? Porque o que fica no sistema límbico, muitas informações são jogadas como se fosse jogada na lixeira, para vocês entenderem melhor, né, o que acontece. Então, essas informações que o sistema límbico descarta, né, durante o sono, nunca mais serão recuperadas, tá, gente? Nunca mais. Só é recuperado as informações que vão para outras regiões do cérebro, onde fica a nossa memória de longo prazo, tá? Então, se, porém, houve preparo prévio durante o sono profundo, uma pequena fração do conteúdo da RAM é enviada para o córtex, reconfigurando,
redes neurais e sendo assim gravada de forma permanente. Então, só vai gravar lá na nossa memória de longo prazo, onde fica a parte do córtex cerebral, né? E aí só vai gravar na memória de longo prazo o que realmente o cérebro consolidou. O que não consolidou, certo? É jogado fora, tá? Então, a decisão, o que vai para o lixo e o que serve para ser salvo, né? Então, por isso que é legal vocês explicarem para as crianças. A gente tem que explicar de uma linguagem mais simples, né? Para a criança, a importância de estudar todos os dias, tá? Então, a decisão do que vai para onde é tomada com base na carga emocional, associada a cada fragmento de informação e não à carga racional. Então, assim, se você receber informações durante o dia e o fez de maneira alegre, prazerosa ou até muito rápida, a emoção a ela associada fará com que durante o sono noturno ela seja gravada de forma permanente, né? Então, assim, para que haja aprendizagem também, precisa de ter emoção, precisa de ter atenção, tem outros fatores também, entendeu? Se não tiver atenção, se não tiver emoção, a criança não aprende, não vai fazer não vai ter conexão da sinapse, não vai formar rede neuronal. Para formar uma rede neuronal, outros fatores também dependem, entendeu? Então, para não jogar as aulas de hoje na lata de lixo, então o que que o professor fala? Tem que estudar pouco, mas estudar todos os dias. O estudo não é questão de quantidade, mas de qualidade. As aulas do dia devem ser estudadas no mesmo dia, antes que passe uma noite de sono. Então, assim, por que que eu falo neurociência da aula estudada? Né? Lógico, a gente tem, não tem como trazer tudo num dia só, numa aula só. Nós temos técnicas de estudo, temos técnicas mnemônicas, nós temos mapa mental, né? Temos falar consigo mesmo, revisão, escrever. Quando a criança escreve o que ela aprendeu, gente, nossa, é muito bom para consolidar as informações da memória. Então, ela teve aula, o professor ensinou, né? Então, se ela teve aula de manhã, ela tem que tirar todos os dias 1 hora para estudar à tarde. Todos os dias. Então, aula dada hoje, aula estudada hoje. Esse é o lema, tá? Então, se ela estuda de manhã, ela tem que tirar um horário fixo, principalmente fixo, para estudar à tarde. Se ela estuda à tarde, ela tem que tirar um horário fixo para estudar de manhã. Se ela estuda à noite, ela tem que dormir 40 minutos antes, ela tem que estudar, para depois dormir, certo? Que eu vou estar explicando aqui, né? Então, o vencedor é quem estuda imediatamente depois da aula, certo? Estuda pouco, pois apenas o conteúdo de uma manhã ou à tarde. Estudar antes da fase do sono, olha, gente, ele está avisando o seu cérebro de que aquele assunto foi alvo de atenção. Consequentemente, não deverá ser jogado na lata de lixo na hora de limpar do sistema límbico, que é o momento do sono, né? Então, assim, ó, nós temos no nosso cérebro o hipocampo, que é responsável para criar novas memórias, tá? Então, nós perdemos quando dormimos essas novas memórias. Então, o hipocampo vai entender que é importante e vai consolidar a informação na memória de longo prazo. Então, o hipocampo ele só vai mandar as informações para a memória de longo prazo se isso aí foi consolidado, entendeu? Na memória de longo se o cérebro, então, se estudar antes, se você estuda todos os dias antes, todos os dias, um pouco, todos os dias, né? Então, o que acontece? O cérebro, aquela informação vai se tornando significativa. Porque o nosso cérebro, gente, também, ele aprende por repetição. A técnica de mapa mental, que a Cleide fez a aula, né, Cleide? Porque não é fácil, né, Cleide? A técnica de mapa mental. Tem até essa aula gravada lá no meu site, se alguém quiser assistir depois. Então, quer dizer o quê? Todos os dias você tem que estudar o mapa mental. E você estudando todos os dias, vai consolidar na memória de longo prazo. Então, isso aí é estudar antes de dormir, tá, gente? O que está falando aqui, aula dada, aula estudada hoje. Então, tem que estudar antes de dormir, entendeu? Não deixar para o dia seguinte, para que o cérebro consolide essa informação. Então, se o estudante assistir aula pela manhã, deverá estudar à tarde, no horário fixo, todo dia.
Se assistir a aula pela tarde, deverá estudar à noite e não pela manhã seguinte, tá? Se ele assistir a aula à noite, ele deverá estudar, deverá dormir uns 40 minutos mais tarde, não durma antes de estudar. Esse é o lema. Aula dada hoje, aula estudada hoje, certo? Então, o desuso da informação pode ocasionar enfraquecimento das vias neuronais e até mesmo sem lesões, elas podem degenerar de forma gradativa, ou seja, guardadas as devidas proporções, pode haver o esquecimento, o que vai exigir outras rotas de aprendizagem. Então, olha só, gente, uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, né? Então, ela acontece isso. Vai acontecendo um enfraquecimento das vias neuronais, né? E vai degenerando essas vias neuronais de forma gradativa, certo? E aí vai acontecendo o quê? As mortes de alguns neurônios, entendeu? E o cérebro, até a gente, no último dia de morte, vão nascer novos neurônios. Que o nosso cérebro, ele está propício sempre a aprender cada vez mais. E para você, então, o que acontece? Uma pessoa idosa, por exemplo, né? É importante ela fazer cruzadinha, sabe? Trabalhar com exercícios neuróbicos, certo? Cruzadinha, caça-palavra, sudoku, né? Vários jogos que estimulam as funções executivas. Às vezes os pais, uma mãe, essa semana falou para mim assim, né? Tá atendendo a criança. Por isso que antes de atender uma criança, gente, você tem que explicar, né? Que por que o psicopedagogo usa muitos jogos? A Simaia Sampaio, eu até comprei o curso dela, estou estudando, ela deu um curso sobre jogos, com mais de 34 jogos, gente, explicando cada um, explicando para que serve cada jogo, o que vai estimular. Os jogos eles ajudam no controle inibitório, ajudam na formação de personalidade, né? Quando ele perde, quando ele ganha, sabe? Então, os jogos, o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, ele vai usar muitos jogos, por quê? Para ajudar essa criança na formação, até mesmo do planejamento, que eu falei, né? Que essa parte do córtex pré-frontal leva até 24 anos para se formar totalmente. E esse trabalho com do psicopedagogo, o neuropsicopedagogo com as crianças, principalmente com TDAH, certo? Vai ajudar muito a criança nessa formação da área de planejamento, que fica no corte pré-frontal, com utilização de jogos, entende? Então, olha só a importância. E quando a criança joga, ela faz o quê? Pensar, né? Aquele jogo, por exemplo, esqueci o nome, tem tantos. Aquela hora do Rust, tem o. Ai, esqueci o nome de um, bem legal mesmo. Então, a criança tem que pensar de várias estratégias para conseguir, né, solucionar o problema daquele jogo. Então, é muito importante. Isso aí vai fazendo o quê? Vai ajudando no fortalecimento das vias neuronais. Então, família que senta ali, né, que joga com os filhos todos os dias antes de dormir um pouco, né, ao invés de ficar assistindo televisão, vai jogar com a criança, uns jogos bacanas, entendeu? Então, o que acontece? Isso aí vai ajudando a fortalecer as vias neuronais da criança. E a criança que estuda todos os dias, tem um ritmo de estudo todos os dias, o que aprendeu na escola naquele dia, também vai ajudando cada vez mais no fortalecimento das vias neuronais dessa criança, tá? Então, Professora, eu sei. Ah, completando um pouquinho aí a sua fala, deixar importante o que eu falo muito na minha página sobre esse brincar. O brincar livre, além do brincar em casa com jogos dirigidos com a família, o brincar livre, qual eu priorizei para o meu filho desde muito bebê, o brincar livre, o pé no chão, o mexer com areia é muito importante para esse desenvolvimento. muito Haja vista importante. hoje, haja vista hoje aqui que eu assisti um vídeo do Autismo Legal, que é uma advogada que publicou um filho com 11 anos que é palestrante, não sei se vocês viram a semana passada, que Hum, repercutiu aí o mundo. Esse vídeo eu escrevi para a mãe e vou conversar com ela semana que vem, que é uma advogada aí ativa nas redes sociais. E quando ela postou o vídeo, eu escrevi assim: uma semelhança aconteceu aqui, caiu um cisco no meu olho. E aí ela me chamou e eu falei com ela: vamos conversar, vamos conversar. O filho dela hoje com 11 anos é palestrante, o meu filho não está nesse nível por conta do transtorno do processamento auditivo do TPAC muito alterado. Mas, nossa, assim, o desenvolvimento nesse brincar livre, desde a educação infantil até hoje, eu priorizo,
E tem um evento agora em setembro, Justição, entrem aí na página do Instagram, não estou fazendo propaganda para o evento, eu estou falando do que o evento causa nas nossas vidas, é o terceiro ano que nós participamos, e assim, inclusive é dentro de um espaço de fazenda, o qual nós temos um chalé para o desenvolvimento do nosso filho, por esse brincar livre, mas é um brincar livre também com empresas, com projetos. Então, está descendo lá o tobogã enorme da piscina, no brincar com um monte de amigos. Está Que descendo legal. com a bandeja, tá descendo com a bandeja na mão, com os copos cheios de água para trabalhar o equilíbrio. Então, Nossa, que veja, as bacana. crianças não estão sabendo que eles estão sendo avaliados e estão brincando, eles estão brincando livre. Estão descendo do tobogã e aqueles gritos, vai, desce do tobogã, equilibra os copos na bandeja. É uma brincadeira dirigida, mas que eles não sabem. Mas, assim, é muito importante. E assim todas as brincadeiras no decorrer do dia, com 2 horas de almoço. Então, assim, isso que a senhora disse é de grande valia. E de grande valia também para os pais que tomem ciência desse brincar fora do quadrado do apartamento, fora do quadrado de dentro de casa. É você pegar seu filho pela mão e um pouquinho na rua, se tem um espaço de terra, brincar junto. É sobre Muito isso, importante, professora. muito importante. Andar de Obrigada bicicleta, pela né? fala. Andar de bicicleta. Sim, As crianças, gente, esses 2 anos de pandemia, perderam muito. Perderam muito, ficaram muito tempo fechadas. Os bebezinhos, né? Os bebês, eu acho que foram mais prejudicados, sabe? Que não fizeram essa fase da pré-escola, foram direto pro primeiro ano. Nossa, dá dó, gente. Chega no primeiro ano, eu acho tão cruel. Não, eu acho ridículo, entendeu? Sinceramente, eu como professora, a criança está na pré-escola com 5 aninhos, é livre, nem mesa. Aqui na minha cidade, gente, eles não deixam pôr mesa na sala de aula, as crianças ficam sentadas no chão o tempo todo. Eu acho absurdo também, sabe? Mas aí, quando chega no primeiro ano, é a carteira ali, 30 alunos na sala, carteirinha enfileirada atrás da outra, carteiras que a criança do sexto ao nono ano, é a mesma carteira que uma criança usa, né? Do sexto ao nono são as crianças grandes, que a criança pequenininha do primeiro a 6 aninhos usa, gente. É absurdo. A criança não consegue nem pôr o pezinho no chão, às vezes, né? E aí, eu acho assim, gente, eu acho cruel isso. Eu acho que primeiro ano tinha que ser menos criança, 20 crianças na sala. Carteira tinha que ser aquelas carteiras de grupal, de grupos, né? Que forma grupos, certo? Mais lúdico. Então, eu não concordo. Eu acho que eu não conformo de uma prefeitura, ainda não ter visto uma coisa dessa, sabe? Que primeiro ano tinha que ser uma sala diferenciada, entendeu? Uma sala mais lúdica, porque a criança saiu da pré-escola, entendeu? Aí tem aquela poda, né? Aquela poda repentina. A criança termina dezembro, chega depois no outono, vai para o primeiro aninho, com aquelas carteiras enfileiradas, né? Tiver momento lúdico de brincadeira é no parquinho, às vezes o parquinho nem é legal, igual era na pré-escola. Mas voltando, gente, para nossa aula, tá? Então, aprender é o quê? Reter para sempre e não para daqui a pouco. Quanto mais a maturação avança e a estimulação acontece, mais consolidado se torna o aprender. Gente, a criança aprende por repetição, tá? Então, por exemplo, eu trabalho com a coleção Estrelinhas, né, lá na clínica, lá na escola, e criança que não lia, gente, está lendo, porque aquela mesma atividade daquele livro, tem a leitura do livro, eu transformo aquela leitura em várias atividades, até nomeação automática rápida eu montei, para a criança ter fluência da leitura, acho que não está aqui, só vou mostrar para vocês. Mas até eu criei uma atividade até para a criança ter fluência na leitura, que é ai, fugiu agora. Que a criança vai lendo as palavrinhas do texto, né? Na linha, você escreve 5 palavras, né? Na horizontal, depois na vertical, né? E mais ou menos umas 20 palavrinhas. E a criança vai lendo. E as mesmas palavras você repete embaixo, vai mudando de lugar. Então, o que acontece? Depois você pode também trabalhar com desenhos que substituem aquelas palavras, né? Que a Simone Capellini, ela tem até o Adflu, né? Se vocês conhecem o Adflu, eu pretendo comprá-lo. Então, ela criou o Adifu, quem não conhece, vai lá na Booktoy, tá? Booktoy Editora, que são técnicas, gente, científicas, baseadas em conhecimento científico, para ajudar que a criança que não tem nomeação automática rápida, ela não vai conseguir ler, certo? Para a gente ter a fluência na leitura, primeiro tem que ter a nomeação automática rápida. Então, depende da criança, tem que trabalhar com essa parte da nomeação automática rápida, para depois a criança começar a ler com fluência, sabe? Então, são coisas que isso vai estimulando a maturação e estimulando cada vez mais os neurônios da criança.
voltados para a leitura, né? Que é até no livro DRN, o livro chama Neurônios da Leitura. Por quê? Porque os neurônios da leitura, os neurônios aqui envolvidos com a leitura têm que ser estimulados, né? E aí, voltando aqui para nossa aula, né? Eu coloquei um videozinho, não sei se vai dar para vocês ouvirem, do professor, tá? O nome dele é meio difícil de falar, tá, gente? Por isso que eu não estou repetindo muito. Dele falando da importância da aula estudada hoje, aula dada hoje, aula estudada hoje. Não importa se o seu filho, né? Não importa se ele seja autista, não importa se ele tem, né? Mais dificuldade para aprender, certo? Mas se você não fizer isso todos os dias, não consolidar essa informação para essa criança todos os dias, né? Você vai ensinar a letra cursiva para a criança, por exemplo. Ela vai aprender cursiva. Então, todos os dias você precisa parar um pouquinho para ensinar a cursiva para aquela criança. Por quê? É assim, de maneiras diferenciadas, né? Lúdicas, tá? Sem forçar. É assim que a criança vai aprender. Entendeu? A criança vai aprender a ler, lendo. Vai aprender a escrever, escrevendo. Certo? E esse curso aqui, gente, é até voltado para as crianças maiores, deu para adolescentes que estão ali para prestar um vestibular, por exemplo, tá? Porque se ela estudar hoje para a prova é amanhã. Estudou hoje, o que o professor fala? Ele deixou para estudar. Quantidade não é qualidade, entendeu? Qualidade é quando a pessoa estuda todo dia um pouquinho que foi dado na escola. Não importa o conteúdo, gente, tem que trabalhar todos os dias um pouquinho, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o professor falando, tá? Para vocês conhecerem ele, que a aula é baseada no livro dele. Como é que eu faço para que, em vez das aulas irem para o lixo, as aulas vão para a memória permanente? Eu não descobri nada. Quem descobriu isso sem querer, repito, sem querer, foram 4 engenheiros. Há 60 anos atrás, 4 engenheiros resolveram fundar um cursinho. 4 engenheiros. Não tinha nenhuma pedagoga no processo. Ao montar o cursinho, se defrontaram de cara com um problema. A primeira aula é em março, o vestibular é em dezembro. Se aquela aula que foi dada em março for parar no lixo, não é em dezembro que o cara vai recuperar. Agora, qual é a principal característica do engenheiro? Tem algum engenheiro presente aqui? Você é engenheiro. O engenheiro é alguém que recebe um treinamento para quê? Para resolver problemas. Ai, desculpa. Todo problema de engenharia é um problema. Agora, o que o engenheiro faz para resolver o problema? Determina quais são os parâmetros do problema. Como é que o engenheiro conta história para o filhinho dormir? Sejam 3 porquinhos, P1, P2 e P3, e um lobo mau, L índice M. Ou seja, ele determina entre os parâmetros. Esses caras diagnosticaram o problema. Então, e agora? Como é que eu faço? Se toda noite o que foi dado durante o dia é desmanchado durante a noite. E cuidado, hein? Gente, estou falando em ritmo circadiano. Isso é um processo que acontece toda noite. E à noite, o teu cérebro e teu corpo é vampiro, vira uma outra coisa. E funciona. Deixa eu ver a quantidade de cabelos brancos que tem por aqui. Tem alguém aqui que toma Lipitor? É um remédio contra o colesterol alto. Sabe qual é a primeira recomendação? Dessas estatinas todas, tome à noite. E se você tomar de manhã, não serve para nada. É só o metabolismo noturno que faz com que aquilo tenha algum efeito. O que esses engenheiros descobriram? Um jogo de 4 palavras. 4. Eu tomei a liberdade, depois de entender o porquê, de acrescentar a quinta. Aula dada é aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Isso. Estudar pouco, mas todo dia. Pouco. Pouco. Porque se pouco, o que é? A matéria de uma manhã. Mas todo dia. Aula dada, aula estudada hoje. Os meus alunos do cursinho estudam todo dia. Os coitados não estudam pouco, porque descobriram que jogaram na lata do lixo por uns 7 anos de escola, e agora em 10 meses vão ter que estudar
Muito. Então, se seu filho está numa escola regular, é só criar nele o hábito de estudar todo. Se seu filho assiste aula de manhã, ele estuda à tarde. Se seu filho assiste aula à tarde, tem que estudar à noite. E não em seguida. Antes que se passe uma noite de sono. E se algum de vocês assiste aula à noite, vai ter que dormir 40 minutos mais tarde. Senão você está jogando as aulas na lata do lixo. Porque quem está falando é alguém que fez todo o curso de física na USP à noite, porque de dia tinha mulher e filho para sustentar. E eu estudava à noite. Aliás, eu assistia aula à noite. Depois ia para casa estudar. 40 minutos, vou arrumar 40 minutos. Desligue a TV. Quebre a TV. A hora que você quebra a TV, seu dia passa a ter 30 horas. É o maior ladrão de tempo que existe. Não, mas mesmo assim, leva o livro para o canheiro. Muito. Gente, depois eu tiro foto do livro. Eu tava com os livros aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. Aqui. Não sei onde eu coloquei, mas eu tiro foto do livro, tá? O nome dele é muito difícil de falar, eu não decorei. É... Boa noite, Rosane. Então, aí falando um pouquinho, né? Aqui, nós temos aqui, ó. A informação entra no cérebro, tá? Então, tudo que o professor Pieres, aí eu não consigo falar o nome dele, gente. Tudo que ele falou, entendeu? Eu ponho o vídeo lá do YouTube, lá no grupo, tá? Então, tudo que ele falou, que eu falei, né? Foi que ele repetiu agora, certo? Então, a informação, ela entra no cérebro, né? Pela memória de curto prazo, que é o que é a memória comparada ao computador, a memória RAM, certo? E e depois isso é transferido para a memória de longo prazo. E para haver essa transferência, essa aprendizagem tem que ter emoção. Se a criança não tiver emoção na hora, na aprendizagem, ela também não vai aprender, certo? Isso, é Pioride, coisa assim o nome dele. Depois eu pego o nome dele direitinho, tá? Aí, Pieri, coisa assim, Piazzi, acho que é Piazzi, Piazzi, coisa assim. Mas os livros dele estavam aqui, eu não sei onde eu coloquei, gente, para mostrar para vocês. Mas eu tiro foto e põe lá no Google, tá? Quem quiser ler o livro, tá bom? Então, na teoria de Atkinson, né, relacionando a memória de curto prazo e memória de longo prazo, os itens que chegam entram na memória de curto prazo e podem ser mantidos lá por repetição. Na medida em que o item é repetido, a informação sobre ele é transferida para a memória de longo prazo. Então, tá vendo a importância da repetição, certo? Para que haja aprendizagem. Por isso que eu consigo alfabetizar uma criança muito rápido. Porque eu trabalho muito com essa repetição no início da alfabetização com essa criança, entendeu? De diversas maneiras. E quando você vai trabalhar a alfabetização com uma criança, começa pelas palavras mais simples, gente. Não começa o método global de ensino, que pega qualquer texto, a criança tem que ler aquele texto inteiro, né? Por exemplo, a parlenda, hoje é domingo, pé de cachimbo. Imagina, gente, uma criança começando a ler a palavra cachimbo, escrever a palavra cachimbo, que tem vários sons, o CH, né? Tem a som de X. Então, assim, começar com as palavras simples. E das palavras simples ir para as palavras mais complexas, né? E para a criança ir ali automatizando a aprendizagem dia a dia, dia a dia, né? Por exemplo, a criança só vai aprender a escrever bem também se ela ler bastante, se ela escrever bastante. Por isso que eu trabalho muito com ditado, né? Então, olha só, eu fazendo ditado, a criancinha, uma menininha do quarto ano, né, que não lia, começou a ler comigo, e aí ela já está lendo o livro Coleção Estrelinha 2 já com palavras com NH, com AN, né, palavras mais difíceis, e aí tudo bem, né? Na hora que foi dar um ditado para a criança, do texto que ela leu, ela escreve tudo trocado. Eu descobri que ela escrevia tudo trocado, gente. Aí eu descobri que ela tinha problema na consciência fonológica. Ela trocava muito D. Aí eu grifei, né, com caneta marca-texto, todas as trocas fonológicas dela, expliquei, olha, tá vendo? Você está trocando o T pelo D, o P
Eu não lembro agora, né? Todas as vezes que ela estava trocando. Então, assim, chamei a mãe para conversar. Falei, mãe, a sua filha precisa de uma fono, né? Desde o ano passado está com esse problema, né? Então, a sua filha precisa de uma fono, precisa de fazer um exame TEPAC, uma audiometria, para saber o que está acontecendo, né? Pode ser uma possível dislexia visual também, sabe? Então, assim, a gente vai descartando o que que a criança pode vir, por que que ela está trocando as letras. Ela está lendo bem, mas na hora de passar para o papel, troca tudo. Então, alguma coisa está acontecendo, né, gente? Então, a gente tem que investigar até descobrir o que está acontecendo com essa criança, entendeu? Então, aí falando um pouquinho rapidinho aqui, memória, né? Nós temos a memória sensorial, nós temos a memória de curto prazo, memória de longo prazo. Por isso que é importante trabalhar muito com o método sensorial com as crianças, principalmente crianças que, que têm mais dificuldade de aprender, né? Crianças do transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse sensorial vai ajudar muito na memória dessa criança, tá? Então, nós temos aqui a memória episódica, que tem a ver com eventos e experiências. Olha só, gente, tudo que é experiência para criança, entendeu? Que é significativo, é mais chance para memória de longo prazo, né? E temos a memória semântica, onde acontecem os fatos e conceitos, né? Coisas que ficam ali, às vezes, gravado na memória dessa criança, né? Então, temos também na memória de longo prazo, nós temos a memória consciente e inconsciente. Geralmente, essa memória inconsciente é a memória que é ali que fica no sistema límbico, no momento que a gente está dormindo. Nós temos essa memória inconsciente, né? E nós temos a memória declarativa, que é dividida em memória episódica e memória semântica, tá? E a memória procedural, que tem a ver com as tarefas e habilidades. Assim, não dá para aprofundar muito, tá, gente? Mas só para vocês saberem, tá? Então, quanto mais maturação avança e a estimulação acontece, mais consolidado se torna o aprender. Então, a aprendizagem ela vai acontecer através de uma consolidação, através de repetição, né? E para haver aprendizagem, precisa de ver o quê? As emoções também. Então, porque a aprendizagem acontece ali primeiro ali no sistema límbico, aonde vai para a memória de curto prazo, e nessa memória de curto prazo manda para o restante do cérebro, entendeu? Então, as emoções afetam todas as aprendizagens. Quanto mais envolvidas forem com elas, mais mobilizadas são as funções cognitivas da atenção, da percepção e da memória. E mais bem geridas e fortes serão as funções executivas de planificação, priorização, monitorização e verificação das respostas. Olha só, gente, como que é importante a criança aprender, né, de maneira prazerosa. Se a criança não tem uma aprendizagem de maneira prazerosa, é complicado, tá? Então, a emoção tem um papel extremamente importante na aprendizagem, pois por meio dela existe uma relação intrínseca entre as funções executivas relacionadas à cognição de alto nível de complexidade, fenômenos psicológicos, humor e outros que contribuem efetivamente para a construção do saber. Então, a emoção, aqui é a amígdala, né, que eu falei que é o hipocampo, tá, que é amarelinho, a amígdala, essa parte aqui, o córtex pré-frontal. Então, assim, o tálamo, né? Então, quem faz o meu curso de neurociência, eu explico cada função de cada um, bem certinho, tá? E aí, tá quase terminando, tá, pessoal? E aí, Pierre e outros autores afirmam que a emoção pode afetar os processos de recordação e reconhecimento de três formas. A emoção pode estreitar o foco da atenção, níveis moderados de emoções potencializam o processo da codificação, e do nível neurobiológico, a amígdala, que a amígdala, ela faz parte aqui do sistema límbico também, tá vendo? A amígdala, hipocampo e o tálamo. Esses três aqui faz parte do sistema límbico, tá? Então, a amígdala media os processos emocionais em atividade. Suas conexões anatômicas com o córtex pode facilitar o processamento de estímulos. Conexões anatômicas da amígdala com o hipocampo pode influenciar na memória semântica, tá vendo? Na memória que fica guardado ali, tá? Portanto, quanto mais ativa a amígdala no momento do aprendizado, maior será a intensidade da memória para os fatos com conteúdo emocional, tá vendo? Quanto mais é ativada essa região do cérebro na hora do momento da aprendizagem, certo? Mais será a intensidade da memória para fatos com conteúdo emocional, né? Olha só a importância de uma aprendizagem, tá? Que envolve a parte da emoção também.
falando um pouquinho da metacognição, eu coloquei até uma pirâmide aqui, tá? Então, a metacognição faz parte do conjunto de funções consideradas executivas, que tem a parte do córtex pré-frontal, aquela parte que eu falei para vocês que leva até 24 anos para se formar, tá? E caracteriza pelo processamento de informações de forma ativa, com base em um subsistema de monitoramento e supervisão dos processos cognitivos em atividade. Tá vendo? Né? Para que a criança atinja, para ter uma boa metacognição, ela precisa de uma supervisão, ela precisa de ter alguém por trás supervisionando, monitorando, tá? E olhando aqui a pirâmide, né? Então, a criança, quando tem metacognição, ela tem o controle de planejar, de selecionar estratégias, de avaliar seu aprendizado, de monitorar seu conhecimento. Ela tem um controle de tudo isso aqui, ó, certo? E por isso que eu falo, né? O psicopedagogo que trabalha com jogos e tem o porquê daquele jogo, ele vai trabalhar toda essa parte da metacognição com essa criança, tá? Então, que é muito importante também, tá? Então, a metacognição, ela causa uma modificação cognitiva na maneira do sujeito adaptar a atividade cognitiva às demandas da tarefa, às condições do ambiente, à sua própria situação pessoal e histórica e das estratégias de enfrentamento do problema. É o que acontece com o adolescente, né? Então, o adolescente ele tem essa dificuldade, tá, de planejar, de selecionar estratégia, às vezes de avaliar. Por isso que, assim, acho legal a escola que coloca, assim, né, avaliação do aprendizagem, põe aquelas carinhas, né? Aquelas carinhas lá de, como é que chama? Aqueles rostinhos. E aí, ensinar a criança a avaliar seu aprendizado, ensinar a criança a monitorar o seu conhecimento. Então, como o professor fala, né? Aula dada hoje, aula estudada hoje. Então, se ele tiver essa consciência dele estudar todos os dias um pouquinho, não deixar para estudar no dia da prova, né? Que é que a gente faz, né? Que a maioria das crianças fazem, certo? O que acontece? Ele já vai conseguir ter essa metacognição aí, né? Ele vai ter uma modificação cognitiva. Se ele aprender essa parte do planejado, selecionar estratégias, né? Por exemplo, você vai prestar uma prova para concurso, igual eu falo, né? Emoji, né? Então, vai ter prova, vai ter concurso aqui na minha cidade, por exemplo, certo? E aí vai ter redação. O que acontece, gente? Para você fazer uma redação, você precisa de ter toda essa parte metacognição já atingida. Pois você for escrever um texto, você tem que planejar para escrever um texto, você tem que selecionar estratégias para escrever um texto, você tem que reler seu texto várias vezes, avaliar esse texto se está certo, né, ou não, entendeu? Então, isso é metacognição, você observar o que você fez, certo? E o que você fez está condizente, está correto? É o que eu acho que está faltando nos adolescentes hoje em dia. Não estão ensinando mais a planejar, a selecionar estratégia, avaliar o aprendizado, a monitorar o conhecimento. Parece que isso fica uma coisa meio solta, sabe? Parece que fica solto, entendeu? Então, essa parte da metacognição é a parte que fica ali no córtex pré-frontal, né? Então, o aluno, olha só, o aluno de bom rendimento escolar tem consciência dos próprios processos mentais e do próprio grau de compreensão de monitorar constantemente a própria capacidade de aprender, tá vendo? O que tem bom rendimento escolar. O aluno com baixo rendimento escolar geralmente não é capaz sequer de identificar os itens sobre os quais não sabe ou não aprendeu. Portanto, os alunos com alto rendimento escolar são mais efetivos no uso e na seleção de estratégias para aprender um novo conteúdo novo, sendo mais hábeis na organização do material quando comparados de baixo rendimento escolar. Olha só, gente, porque a criança de baixo rendimento escolar é a criança que não foi ensinada a planejar, é a criança que às vezes não foi ensinada a selecionar estratégia para aprendizagem, para avaliar o seu aprendizado, monitorar esse conhecimento, entendeu? Tem dificuldade no planejamento, nas funções executivas, tá? E o conceito de inteligência corresponde à utilização dos conhecimentos por meio de processos cognitivos, como tomada de decisão, reorganização em situações de desafio, raciocínio lógico para a resolução de problemas e outras ações em contextos sociais. Então, por isso, falei, volto a falar novamente, a importância dos jogos, né? Eles ajudam toda essa parte, ajuda a criança na tomada de decisão, na reorganização de desafios,
né? No raciocínio lógico, aquele banco imobiliário, né? Quem já jogou aquilo, gente? Banco imobiliário. Ele é ótimo para isso, certo? Porque você tem que tomar decisões na hora de comprar um imóvel, entendeu? Eu estou aprendendo lá com as crianças a jogar o banco imobiliário. Bem legal, viu, gente? Bem legal mesmo. Então, e também falando um pouquinho da importância da atenção e do interesse na consideração da memória, tá? Quando se trata de aprendizado e memorização, a atenção e o interesse são elementos fundamentais. Se a criança não tiver atenção, não tiver interesse para aquilo que está sendo ensinado, não vai haver sinapses, né? Não vai haver não vai criar rede neuronal para aquela aprendizagem, entendeu? Então, a maneira como prestamos atenção e demonstramos interesse no assunto em questão pode afetar diretamente a nossa capacidade de consolidar e lembrar das informações. Olha só, a importância. Então, o professor tem, né? Às vezes eu estou lá na clínica, né? Eu percebo que a criança se dispersou e aí eu arranjo alguma maneira de buscar a atenção daquela criança de novo, entendeu? Esses dias, gente, comecei a trabalhar com uma menininha de 6 aninhos. 6 anos, gente. Estuda numa escola particular, fez pré-escola na pública, foi para particular, né? E a pré-escola na pública não ensina muito a ler e escrever. E aí ela teve bastante dificuldade ali, que a maioria das crianças estudaram o pré na escola particular, e aí a criança teve mais dificuldade, né? Na dificuldade na aprendizagem. Então, o que acontece? A escola, gente, pediu uma avaliação psicopedagógica da criança. Aí, quando a mãe entrou em contato comigo, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu falei assim: olha, é o seguinte, vamos primeiro, deixa eu ver primeiro, deixa eu conhecer a sua filha primeiro. Eu podia já falar: vamos fazer a avaliação dela, R$ 1.000 a avaliação, certo? Que tem vários testes que a gente tem que aplicar, é trabalhoso. Uma avaliação, gente, tem que ser valorizada. É muito difícil fazer uma avaliação, porque você precisa de muitos testes para aplicar, tem que fazer um bom relatório, né? É bem trabalhoso. E aí eu falei assim, deixa eu conhecer sua filha primeiro, certo? Depois, se eu ver realmente que ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, a gente faz a avaliação. No primeiro dia que a menina entrou comigo, a primeira coisa é fazer empatia, né? Tem que ter empatia, a criança tem que gostar de mim, né? E o primeiro dia eu fui brincando com ela, fui nos jogos ali, brincando, brincando. Aí catei meu livrinho da coleção Estrelinha, aí expliquei para ela, tá vendo esse livro aqui? Ó, tem a Estrelinha 1. Aí, ó, eu mostro o final do livro para ela, quando estava com todos. Aqui, ó, estrelinha 1, tá vendo? Você vai aprender a ler as historinhas da estrelinha 1. Depois a gente vai para 2, quer dizer que você ficou melhor ainda na sua leitura. Depois a gente vai para 3, que a sua leitura está melhor ainda. Aí eu falei para ela assim, tá vendo? Para a gente aprender, a gente tem que ter atenção. Aí eu sei que eu estava lendo com ela, ela começou a balançar, né? Aí eu falei assim, ó, para a gente aprender, tem que ter atenção. Se a gente não tiver atenção, não tem aprendizagem, sabia disso? Que a atenção é muito importante. Vamos prestar atenção nessa atividade? Né? A menina ficou uma belezinha. Começou a ler já no primeiro atendimento, ela já conseguiu ler algumas palavrinhas, entendeu? E depois a mãe chegou, aí ela, mãe, comecei a ler. Aí eu achei tão legal, sabe? Então, assim, a criança às vezes não tem nada, gente. Não tem nada. E aí pede para fazer avaliação porque não está acompanhando a turma, porque às vezes o método de ensino daquela escola não está favorecendo a aprendizagem daquela criança, entendeu? A coleção Estrelinha da Sônia Junqueira, procura lá na Amazon. Eu amo. Olha lá no meu Instagram, que lá no Instagram tem um post falando da coleção Estrelinhas, tá, gente? Então, assim, e a criança já começou a ler, né? Então, eu achei muito legal. Então, a criança aprende a ler lendo, né? Escrever escrevendo. Então, eu gosto muito de trabalhar já leitura e escrita junto, entendeu? Que eu acho importante. Então, assim, se não tiver atenção, gente, não vai ter conexão, sinapse, não vai ter conexão cerebral. Conexão. Conexões, sinapse, né? Então, cada vez que você propõe uma atividade para a criança e a criança tem atenção naquela atividade, a gente não sabe disso. A gente vai ficar, será que está fazendo sinapse? Será que não está? Lógico que está, gente. O cérebro está fazendo milhões e milhões de sinapses ali na hora que a criança está se esforçando para ler uma palavra. Então, meu Instagram é Psiconeuroensina. Então, no momento que a criança está se esforçando para ler uma palavra, se esforçando para fazer um desenho daquele. Eu gosto muito de trabalhar com desenho também, porque o desenho, gente, estimula a criatividade. As crianças não estão sabendo desenhar mais, as crianças estão desenhando homem palitinho,
né? Então, estão tendo mais criatividade para desenhar. Então, quando você propõe os desenhos daquele assunto, aquele livro, de alguma coisa que você trabalhou, ou um desenho livre, você está trabalhando a criatividade da criança. Não deixe de colocar suas crianças para desenhar. O desenho é muito importante, tá? Voltando para a aula, o estudo não é questão de quantidade. Estudo é questão de qualidade, certo? E aí, como estudar melhor, tá? Quando devo estudar? Pode estudar com meia hora de estudos e uns 10 minutos de intervalo, né? Que é a técnica Pomodoro, né? Dá um intervalinho ali. Mas esse intervalo, gente, jamais ir para a tela. Jamais ir para a tela, entendeu? Pode pegar, dar uns 10 minutos de intervalo para comer alguma coisa, tomar um chazinho, né? E fazer uma ginástica. Mas se for para a tela, fica tudo perdido. Então, na meia hora de estudo, concentrar o máximo, fazendo tarefa e não se livrando dela. No período de intervalo, fazer uma atividade física, alongamento, ou uma curta caminhada, né? Ou tocar um instrumento, ou ouvir uma música clássica, né? Em hipótese alguma, utilize equipamento com tela. Momento de estudos. Pais, presta atenção. Esses dias eu mandei, o pai foi fazer uma entrevista inicial, a mãe não pôde ir, eu fiz com o pai mesmo, né? E eu falei, pai, você está disposto a ajudar sua filha? Você está disposto? Então, eu vou mandar algumas atividades, tá? E você vai fazer com ela todo dia. Pode mandar um vídeo para mim, ela fazendo atividade. Aí o pai mandou o vídeo, gente. A menininha estava lendo as palavrinhas. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: o irmãozinho assistindo TV numa altura, o pai com a menina no sofá, o irmãozinho assistindo a TV numa altura e fazendo a tarefa com a criança com a TV ligada numa altura, gente. Eu não sei nem como que a criança teve atenção para ler as palavras sem se despertar com a TV ligada. E aí eu estou até para conversar com esse pai pessoalmente, assim que eu encontrá-lo, né? Então, momento de estudo, gente, tem que desligar a tela. Nada de tela ligada, nada de televisão ligada. Momento de comer com a sua família, né? De almoço, de jantar. Dá prioridade para esse tempo. Desliga as telas, tira o celular perto, põe o celular longe, converse com seu filho, converse com seu esposo, brinque, né? No momento de almoçar, de jantar, de estar junto em família, deixa a tela de lado, tá? As telas estão acabando com as famílias, gente. Então, olha, quando devo estudar? Meia hora de estudo, 10 minutinhos de intervalo. Meia hora de estudo, 10 minutos de intervalo. Com o tempo, essa meia hora poderá ampliar para 40 ou até 50 minutos, mas não passe disso. E o intervalo pode ampliar para 15 minutinhos, tá? Na aula, o estudante não aprende. Na aula, o estudante entende. Então, vai, né, essa é a frase do professor, tá? Só aprende de verdade se você estiver estudando ali, né, sozinho. Eu, por exemplo, vou falar comigo, tá? Se eu estiver estudando, tiver um monte de gente conversando, eu não consigo aprender. Para aprender, eu tenho que estar, né? É, eu para estudar, eu tenho que estar sozinha. Deu bastante atenção. Porque se você tiver com pais pessoas do seu lado conversando, vai tirar sua atenção e sem atenção não tem aprendizagem. E na aula, você vai aprender realmente quando você estudar todos os dias, entendeu? E aí, por quê? Por que que ele fala? Não, mas eu concordo muito assim, que na aula a gente não aprende, né? Na aula a gente entende, mas depende do jeito que você observou ali, professor, você já praticou ali naquele momento. Então, eu creio que aprende sim, entendeu? Você consegue aprender também durante a aula. Só que se você não consolidar essa aprendizagem todos os dias, até ir para a memória de longo prazo, então você só entendeu, né? Quer dizer, você não aprendeu, entendeu? Porque não foi para sua memória de longo prazo. Aí só aprende de verdade quando esse ensino vai para a memória de longo prazo e você consegue resgatar isso, entendeu? Então a criança está aprendendo equação de segundo grau, por exemplo, né? Equação de segundo grau. Então o professor explicou. Entendeu? Ele entendeu o assunto. Só que ele só vai aprender de verdade se ele conseguir. Eu penso assim, gente, só sei se a criança aprendeu se ela conseguiu fazer sozinha. Então, tem um aluno meu de oitavo ano, que eu sou psicopedagoga institucional, né? Oitavo ano, descobri que eu não sabia fazer divisão nem multiplicação. Aí eu comecei a ensinar a multiplicação para ele, certo? Mas a multiplicação da maneira concreta,
sem ser decorada, porque a criança tem que entender o processo da multiplicação. E eu gosto muito de ensinar a multiplicação com as linhas horizontais e verticais. Então, tem 3 vezes 3. Então, eu ponho 3 linhas horizontal, 3 vertical, aí onde se encontra os pontinhos, né? Tem o encontro dos pontos, ele vai contar e vai dar o resultado. E aí ele faz isso na aula, ele vai ter mais chance de acertar, né? Na prova do que ficar fazendo pauzinho, ou fazendo bolinhas e colocando bolinha dentro, né? Então vai ser muito mais rápido essa técnica. E depois que ele aprendeu a multiplicar, ele vai ensinar a dividir, entendeu? E no 8º ano não sabe dividir. Hoje eu peguei o menininho, fui fazer uma sondagem com ele também, que eu trabalho mais o português que as crianças não sabem ler, né? E vou deixando a matemática meio de lado. Quando eu peguei um pouco da matemática com o menino não sabe fazer subtração com 2 números, gente, não sabe emprestar do vizinho, né? Fazer aquilo, quando empresta, né? Então ele não sabia fazer isso, eu tive que ensinar, entendeu? Então, por exemplo, por isso que às vezes é falado assim, na aula o estudante não aprende, né? Na aula ele entende, né? E muitas vezes nem entende. Como o menininho do 8º ano saber fazer uma divisão, aí quer dizer que ele não entendeu os conceitos de divisão desde ali do 5º ano, 4º ano que é ensinado, né? Então, para finalizar, né? Então, você já perguntou do que o órgão mais faminto do seu corpo se alimenta? Então, a alimentação, gente, é muito importante, entendeu? Comer bem, ter uma alimentação balanceada. Olha, você sabia que a glicose é o combustível preferido do cérebro? Descubra como ácidos graxos essenciais, proteínas, vitaminas e minerais trabalham em conjunto para impulsionar as funções cognitivas, memória e humor, né? E outra, criança, o cérebro, ele precisa de glicose, né? O cérebro, ele consome muita glicose. Só que se a criança, gente, ficar também o tempo todo comendo doce, 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 o que acontece? O doce demais, ele vai deixar a criança muito hiperativa, certo? E aí o cérebro, ele vai liberar muita dopamina, querendo cada vez mais aquele doce, que é a dopamina, é o neurotransmissor do prazer. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Com que tipo de glicose que o cérebro está adquirindo. É uma glicose de uma fruta, por exemplo, né? Que é mais saudável. Agora, for uma glicose que é de doce, chocolate, balas, mais balas, então está atrapalhando ali a aprendizagem dessa criança, porque ela está alimentando de muito doce e o cérebro vai liberar dopamina para a criança querer cada vez mais doce e não é bom, né? Você sabia que o ômega 3 presente no peixes de água fria e sementes pode ser o verdadeiro aliado contra o Alzheimer? E as proteínas não são apenas para os músculos, elas são fundamentais para a comunicação entre os neurônios e a otimização da memória, tá? Então, é muito importante, né? Você já ouviu falar da colina? Esse nutriente do complexo B é como um escudo protetor para as membranas celulares do sistema nervoso, garantindo uma memória afiada e aprendizado eficaz. Não esqueça também de incluir ovos na dieta. As vitaminas e os antioxidantes desempenham um papel crucial na preservação do cérebro. Vitamina E, C, D são como escudos contra o envelhecimento neuronal e o aparecimento das demências? E não podemos esquecer do polifenóis, como resveratrol, e encontrado em frutas roxas, que atuam na prevenção de alterações degenerativas do cérebro. E que tal os probióticos? Eles não apenas são bons para o intestino, mas também têm um impacto significativo no seu humor e saúde cerebral. Então, gente, ó, então, a nossa aula, né, a aula de neurociência da aula estudada foi essa, tá? Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Queria saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, se deu para vocês entenderem que a importância da aula estudada hoje, aula dada hoje, aula estudada hoje, se vocês entenderam esse conceito, quer saber se vocês entenderam esse conceito, entendeu? E da importância dessa aula estudada, né? E aí eu tenho um curso montado, só para quem quiser, não sei se vai ter saída, eu tenho um curso montado sobre educação dos filhos no século XXI, tá? Que aí não sei se eu divulgo, eu vou pensar ainda, já está montado, seria um bate-papo com os pais na educação dos filhos, tá? E também eu me formei agora, acabei de fazer o curso HELPS, tá? Agora eu posso ser aplicadora do programa HELPS, né? Que é um programa de influência da leitura para escolares. Ele é um programa, né, que você precisa de treinamento para poder é, aplicar, tá? Que não, ele não é fácil de aplicar, né?
mas ele é muito legal, tá? E sábado agora, sexta e sábado que vem, eu vou fazer o curso POD, né? Que eu vou trabalhar, vou aprender a fazer, né, pranchas dinâmicas de organização pragmática, né, para crianças, que o POD, ele é uma ferramenta de comunicação alternativa, tá? Que organiza todo o vocabulário de palavras e símbolos em um livro ou dispositivo adaptado às necessidades físicas e sensoriais do usuário. Então, assim, eu vou fazer esse curso, vou ter uma certificação internacional para preparar a comunicação, tá? Alternativa para crianças que não têm comunicação, entendeu? Não tem a fala, né? Então, eu vou estar trabalhando com a criança, tá bom? E aí, quero agradecer a presença de vocês aí que ficaram até agora. Eu vou, né,